Fala pessoal, olhe o tamanho do absurdo. A CPI do INSS virou um verdadeiro circo de horrores. O Reinaldo Azevedo foi cirúrgico e desmascarou a estupidez desse relatório bolsonarista, que do nada pede a prisão do Lulinha sem prova nenhuma. Enquanto a PF não acha nada contra o filho do Lula, os laços do Flávio Bolsonaro com o careca do INSS são ignorados. É pura perseguição política e incompetência escancarada. Fica aí que a gente vai soltar o verbo sobre essa palhaçada agora. Circo ruim da CPMI. Bolsonarista pede a prisão de Lulinha. Uma prisão de Lulinha? Olha, o Reinaldo petista veio até de óculos vermelhos hoje indignado. Por que pedir a prisão de Lulinha? Não, a questão é a prisão por quê? Qual é a causa? Qual é a razão? Qual é o motivo? Você sempre falou que essa CPMI era um circo ruim. Pois é, circo ruim. Circo ruim. Cada vez mais fica evidente. Não vamos provar. Um dia depois da derrota cachapante no Supremo, que rejeitou a prorrogação da CPMI do INSS, o relator deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, um bolsonarista fanático, propôs em seu relatório de 4.400 páginas o indiciamento de Fábio Luiz da Silva Lulinha, filho do presidente Lula, do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o tal careca do INSS, do ex-ministro da Previdência Carlos Lupe, do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ao todo são 216 pedidos. No extremo do delírio, Gaspar pede que a advocacia do Senado solicite às autoridades policiais a prisão preventiva de Lulinha e de outros alvos que ainda estejam em liberdade. Existe, sim, sem dúvida, nós sabemos, existe um vínculo que se estabeleceu entre o Lulinha e o careca. A própria defesa já falou isso. Viajaram para Portugal juntos, prospecção de negócios. Agora, até pedir o indiciamento, porque quando você pede indiciamento, você vai mandar isso para a Procuradoria vai avaliar. Existe razão, mas Lulinha é investigado pela Polícia Federal. O Lulinha é um investigado da polícia. Neste governo. Insisto, o Lula não chamou lá o diretor-geral da PF, André Rodrigues, diga, dê um jeito de fazer esse delegado tirar o meu filho. Até porque nem pode fazer isso. Houve um presidente que interveio, né? Houve um presidente que interveio, sim, na Polícia Federal. Chamava-se Jair Bolsonaro. Aí sim. Inclusive demitiu o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sempre que Sérgio Moro for demitido de alguma coisa, a razão, vole bene, tende a ser boa. Eu quero deixar isso claro, a meu juízo. Né? Até porque ele estava tentando, enfim, articular a própria candidatura pelas costas do outro. Eu lembro, né, Flávio? Ô, Flávio! Ô, candidato! Lembra quando você comentou com uma pessoa que seu pai tinha 2 problemas logo no primeiro ano de governo? E aí você disse que um problema era o Mourão e o outro problema era o Mourinho, né? E agora vocês estão juntos. Depois ele ter chamado você de corrupto, falar que seu pai protegia a sua corrupção. Não é política. Agora, esse negócio aqui de pedir a prisão preventiva, né? Ou de solicitar que se peça a prisão preventiva tem 5 razões no artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu já falei 500 vezes aqui, o Lulinha não se encaixa em nenhuma. Mas ele está fora do Brasil. Bom, se for o caso, chame-o para depor. Aí escreve lá o Gaspar, esse patriota inigualável. Está provado que o dinheiro roubado de aposentados e pensionistas foi utilizado em benefício de Lulinha para aquisição por careca do INSS de passagens de primeira classe em voos internacionais. Mas isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Mas o careca pagou a passagem dele. Mas então tem que provar que o dinheiro usado pelo careca é o dinheiro desviado do INSS, é aquele dinheiro. E isso aconteceu antes do careca ser investigado. Mas isso é um absurdo. Isso é uma aberração. E ele sabe disso. Sabe que é uma vigarice. Antes ainda da votação de ontem no Supremo, tanto o senador Carlos Viana, que preside a CPMI, quanto o deputado Alfredo Gaspar tentavam afetar alguma moderação. Diziam jornalistas que o relatório seria equilibrado. Eles asseguravam que não seria nem bolsonarista, nem lulista. Viu-se hoje que era mentira. A ferocidade de Gaspar em particular, muito especialmente depois de ter se filiado ao PL na quarta, gerou reações. Nesta sexta, enquanto discursava, diz ter sido chamado de estuprador pelo deputado Lindbergh Farias, do PT, e seguiu a gritaria que vocês vão ouvir agora. Quero, senhor presidente... Senhores... Opa! Olha! Não, me chamou de estuprador.
eu estuprei corruptos como Vossa Excelência, que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza. Olha, eu confesso que eu não ouvi, mas o Lindbergh chamar de estuprador. Chamou. Chamou. Nossa produção confirmou aqui. Tá, foi muito mal. Não é assim que se debate. E também não sei com base em quê, não sei se é estuprador das regras, não sei que informação ou que boato. O fato é, fez mal. Agora, a resposta do Gaspar, igualmente uma baixaria, e depois ele concedeu uma entrevista inacreditável, mostrando como ele é uma pessoa decente, porque está com a mesma mulher há décadas. Bom, então o Bolsonaro não seria uma pessoa decente? Está com a terceira ou quarta? Que história é essa? Eu estou com a mesma, vai fazer 40 anos, mas eu não sou... Eu sou decente por outras razões. As pessoas podem mudar, e daí? Mas só que aí aproveitou e disse que acusou o deputado de consumir droga. É claro que isso vai parar. Aí vou processar porque me chamou de estuprador, aí eu chamo de drogado. Não se faz um debate assim. Esse debate não honra o parlamento. Agora, o que me incomoda aí é que o senhor Alfredo Gaspar tinha dito, assim como Carlos Viana, olha, nós vamos fazer um relatório equilibrado. Antes do Supremo botar um freio no negócio da prorrogação ilegal, não, será um relatório ponderado e tal. De ponderação não tem nada. E aí a base do governo agora também fez um relatório alternativo, que é uma reação ao do Gaspar, né? E aí propõe indiciamento do Jair Bolsonaro, propõe indiciamento do Flávio Bolsonaro. E, de fato, o Flávio tem uma secretária que cuida do escritório dele, de advocacia, que vale bem, tem uma fila ali no escritório de advocacia que é gigantesca. As pessoas entram na fila para comprar chocolate. Ai, quero ser cliente do seu escritório. Para quê? Para comprar chocolate. E a mulher que cuida do escritório dele é irmã de um dos principais sócios do Antônio Carlos Camilo Antunes, que vem a ser o careca do INSS. Eles têm uma offshore junto nas Ilhas Virgens Britânicas. Então são muito próximos. Agora, nada disso honra a CPMI. A gente viu o Gaspar no meio desse troço se filiando ao PL, fazendo mesuras ao Flávio Bolsonaro. Eleição. Carlos Viana concorrendo à reeleição. Carlos Viana, aquele que quer extinguir o crime de golpe de Estado, o crime de atentado violento ao Estado de Direito. Ele que quer extinguir o crime de golpe de Estado, o crime de atentado violento ao Estado de Direito. Ele que quer extinguir o crime de golpe de Estado, o crime de atentado violento ao Estado de Direito. Ele que quer extinguir o crime de golpe de Estado, o crime de atentado violento ao Estado de Direito. Gente, a que ponto chegamos? O deputado Alfredo Gaspar, que agora resolveu virar bolsonarista de carteirinha no PL, soltou um relatório de mais de 4.000 páginas que é puro delírio. O cara teve a coragem de pedir a prisão preventiva do Lulinha. Baseado em quê? Em nada. O Reinaldo Azevedo já matou a pau. Não existe nenhuma das 5 razões do Código de Processo Penal para prender o rapaz. É uma tentativa desesperada de criar um fato político, depois que o Supremo enterrou a prorrogação dessa CPI natimorta. É vigarice intelectual que chama, né? O mais revoltante é a cara de pau dessa turma. Eles forçam a barra dizendo que o careca do INSS pagou passagem pro Lulinha. Mas cadê a prova de que o dinheiro era do desvio? Não tem. Agora, quando a gente olha para o lado do Flávio Bolsonaro, o silêncio é ensurdecedor. O Flávio tem gente do escritório dele ligada diretamente ao sócio desse tal careca, com offshore em paraíso fiscal e tudo. Disso o Gaspar não fala, né? Para a família do ex-presidente é tapete vermelho. Para o filho do Lula é pedido de prisão sem pé nem cabeça. É a velha tática de acusar os outros do que eles mesmos fazem. E o nível do debate? Vimos uma baixaria total com troca de insultos pesados, mas o que sobra disso tudo é a desmoralização do Congresso. O Carlos Viana, que preside a CPI, quer até extinguir o crime de golpe de Estado. Dá para acreditar? Eles tentaram vender um relatório equilibrado, mas entregaram um pedaço de papel higiênico sujo de ideologia barata. É o retrato da incompetência e do uso da máquina pública para perseguir opositores. Mas não vai passar. A verdade é que essa CPI foi enterrada pela própria burrice de quem a conduziu. O circo pegou fogo e os palhaços perderam o figurino.